pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Bem, o mercado hoje opera com viés de queda, com mais dados de atividade econômica da China e da Europa que vieram abaixo do esperado hoje. Lá na Ásia, o PMI de manufatura da China veio com 49,2 pontos e ficou abaixo da projeção de mercado que estava apontando para 50,3 pontos para essa leitura. E como o número veio abaixo da linha dos 50 pontos, o que significa que a atividade por lá está em contração, as expectativas de que o governo chinês aumente as medidas de estímulos acabam ganhando mais força. Lá no Japão, o fechamento ficou positivo. O destaque aqui ficou para o setor de tecnologia, que ajudou o índice Nikkei a fechar no positivo na sessão de hoje. Lá na Europa, os dados também sinalizam queda para o nível de atividade. Lá na zona do euro, o PMI industrial caiu de 43,4 pontos em junho para 42,7 pontos no mês de julho, que é o menor nível desde maio de 2020. Na Alemanha, que é a maior economia da Europa, o PMI industrial caiu de 40,6 pontos em junho para 38,8 em julho. Lá nos Estados Unidos, ontem o fechamento ficou levemente positivo, o Dow Jones subiu 0,28, o S&P subiu 0,15% e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 0,21%. Na parte de indicadores, ontem o PMI de Chicago veio abaixo do esperado, com 42,8 pontos contra a expectativa que era de 43,3 pontos. Indicador abaixo da linha dos 50 pontos reforça cenário de queda na atividade econômica e também ajuda nas expectativas de que o ciclo de alta de juros por lá possa ter realmente se encerrado na última semana. Na temporada de resultados, o mercado por lá está esperando os resultados da Apple e da Amazon, que saem nessa semana, e hoje também sai resultado da Uber, da Merck e da Pfizer. Bom, até agora, mais de metade das empresas do S&P 500 já publicaram seus resultados do segundo trimestre, com 80% delas registrando números melhores do que o mercado estava projetando. Isso aumenta a esperança de que a economia americana consiga evitar uma recessão nesse ano. Na agenda americana hoje, às 10h45, sai o PMI industrial mensal dos Estados Unidos, expectativa de que o número venha nos 49 pontos. Mais tarde, às 11 horas, sai o relatório de emprego JOLTS. Ele vem com o mercado projetando que 9,6 milhões de vagas tenham sido criadas no mês de junho. E esse número já deve ser um esquenta aí para a expectativa do principal dado da semana que sai na sexta-feira, que é o payroll lá nos Estados Unidos. Vamos atualizar os índices agora. S&P futuro está caindo 0,23, Eurostock 600 caindo 0,64%, FTSE de Londres caindo 0,36% agora. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 0,79%. Lá na China, o índice de Xangai caiu um pouco, queda de 0,02%. Índice de mercados emergentes subindo 0,05% agora. O DXY, dólar index, subindo um pouco, alta de 0,31%. Juros de 10 anos nos Estados Unidos, alta de 0,35%, remunerando o investidor a 3,97% no anual. Já o índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,18% e o petróleo operando com queda nessa manhã. O WTI está caindo 0,67%, cotado a 81 dólares e 23 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent está caindo 0,60%, cotado a 84 dólares e 93 centavos o barril. Petróleo operando em queda hoje, depois que saíram os indicadores de atividade que vieram abaixo do esperado lá na China e também na Europa. Já o minério de ferro fechou com alta nessa madrugada lá na China. Lá em Dalian, o minério hoje subiu 0,96% e fechou cotado aos 117 dólares. O universo de criptoativos operando com queda nas últimas 24 horas, Bitcoin caindo 1,64%, está cotado a 28.903 dólares, a principal criptomoeda, enquanto o Ethereum cai 1,98% e está cotado a 1.832 dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa subiu 1,46% e fechou nos 121.943 pontos. O dólar fechou praticamente estável, uma leve queda de 0,1%, fechou cotado aos R$ 4,72. A curva de juros por aqui caiu em quase todos os vencimentos, refletindo a expectativa de corte para a taxa Selic nessa semana. Ontem, inclusive, ganhou força a tese de que o Copom pode ser mais agressivo no corte, dado que o Banco Central lá do Chile cortou em 1% a taxa de juros lá no país. Isso, claro, pode incentivar o nosso Banco Central a fazer um corte mais agressivo. O mercado até acredita num corte de 0,5% já nessa quarta-feira, mas a pesquisa que foi feita pela Reuters, com 46 economistas que foram consultados, 36 deles acreditam numa queda menor, uma queda de 0,25%. Nos derivativos lá na B3, o mercado está precificando 53% de chances de uma queda maior, uma queda de 0,5% já nessa decisão de quarta-feira. Bom, ontem os destaques positivos foram a Vale e a Petrobras, que subiram forte. A Petrobras ontem subiu mais de 4,5%, depois que a empresa divulgou o plano de distribuição de dividendo, que ficou mais ou menos próximo do que já era praticado, e aí o mercado recebeu bem a notícia. Fora isso, também o petróleo ontem subiu, o que ajudou
ajudou o setor. Já a Vale ontem foi também um destaque de alta, subiu 2,2% na esteira das notícias de mais estímulos pelo governo chinês. O setor bancário também contribuiu, o Itaú ontem fechou com uma alta de 0,35 e o Bradesco ontem, que vai divulgar balanço na quinta-feira, ontem subiu 0,91%. Na nossa temporada de resultados aqui, hoje vai sair resultados importantes como Cielo, Iguatemi, Marco Polo e a Klabin, que vai reportar o seu resultado agora antes da abertura do nosso mercado. Na parte de indicadores, às 9 horas sai o relatório de produção industrial medido pelo IBGE, que tem a previsão de vir com um crescimento anualizado para o mês de junho de 0,3%. E para fechar, às 10 horas da manhã sai o nosso PMI industrial mensal e às 15 horas sai o saldo da nossa balança comercial. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.